São emissoras da Band para o top de 5 segundos. Coco Bambu, o melhor restaurante de frutos do mar do Brasil, oferece Band Cidade. A capital amazonense chega a 50% da população com o esquema vacinal completo. E nesta edição do Band Cidade você vai ver também. A operação da Polícia Civil prende 12 pessoas em Presidente Figueiredo suspeitas de atuarem em esquema para desvio de combustível em posto de gasolina. Foram presos funcionários dessa empresa, que eles identificaram uma falha no sistema dessa empresa e passaram a emitir notas fiscais dissimulando compras em nome de uma outra empresa que fica com sede em Cacoal, Rondônia. Meio Ambiente, Amazonas cedia reunião internacional sobre mudanças climáticas. E transformar aquilo que hoje é, de fato, um problema para a qualidade de vida nas pessoas em referência de vida para a população brasileira. E no futebol tem a classificação do Manaus para a próxima fase da Série C do Brasileirão. São jogos de ida e volta e os adversários já foram confirmados. Dentro da área, foi bem na jogada individual, bateu bonito, que golaço! Gol! Olá, muito boa tarde para você. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, realizou uma operação hoje pela manhã chamada Desconto Fake, que resultou na prisão de 12 pessoas por fraude em um posto de combustíveis e um prejuízo gerado para a empresa que ainda deve ser levantado pela polícia. 4 carros, uma motocicleta, um computador, dinheiro em espécie e celulares. Esses foram os materiais apreendidos com as 12 pessoas investigadas pela prática de furto mediante a fraude em um posto de gasolina no município de Presidente Figueiredo. Os indivíduos se uniram lá, foram presos funcionários dessa empresa, que eles identificaram uma falha no sistema dessa empresa e passaram a emitir notas fiscais dissimulando compras em nome de uma outra empresa que fica com sede em Cacoal, Rondônia. E essa empresa tinha um desconto por ser cliente fidelizado, eles conseguiam retirar esse valor dissimulando essas compras aí, e utilizavam, como eu disse aí, placas de veículos a gasolina, para dissimular compras de combustível a diesel, Então, essas informações já deixaram um rastro que a partir daí a polícia conseguiu identificar todo esse esquema de fraude aí. Os presos são funcionários da rede de posto de combustível que funciona 24 horas. E, segundo a polícia, eles trabalhavam em diferentes turnos. Com a prática do crime desde o mês de fevereiro deste ano, os investigados tiveram uma evolução significativa no seu patrimônio. Eles tiveram uma evolução muito grande no patrimônio, a média salarial dos funcionários lá é cerca de 1.200 até 2.200 por mês. Muitos já tinham adquirido veículos, esses veículos foram apreendidos. A gente cumpriu um mandado de busca numa residência que tinha um padrão de classe média alta. Eles já estavam tendo um padrão de vida, foram apreendidos iPhones 12 Pro. Todos os indivíduos vão responder por furto mediante a fraude e associação criminosa e vão ficar à disposição da Justiça. E após 8 meses do início da campanha de imunização, metade da população de Manaus já completou o esquema vacinal contra a Covid-19. Teve gente que aproveitou a manhã desta segunda-feira para receber a segunda dose do imunizante, completar o seu ciclo. Nós vamos agora acompanhar na reportagem uma pequena retrospectiva desde que começou essa fase da vacinação. Dia 19 de janeiro, a chegada do primeiro carregamento de imunizantes em solo amazonense. Uma imagem de esperança. Desde lá, o Amazonas já percorreu um caminho intenso na vacinação. Profissionais da saúde, grupos prioritários, até chegar aos mais jovens. Uma trajetória de muito trabalho. Mas a história continua. Nesta segunda-feira, cadeiras vazias e movimentação tranquila em um dos pontos estratégicos de Manaus. André aproveitou para receber a segunda dose. Muito feliz em conseguir a segunda dose. Meu pai não conseguiu chegar, mas estamos felizes porque
Deus tem sustentado até aqui todo o povo, né? Então, feliz por ter tomado a segunda dose. Melissa diz estar com mais sensação de segurança. Desde a primeira dose eu já sentia uma sensação de alívio e de esperança também. E com a segunda dose eu só estou confirmando isso. A capital amazonense alcançou no último sábado a marca de 50% da população vacinada contra a Covid-19. Isso significa que mais de 893 mil pessoas já receberam as 2 doses ou a dose única, no caso da vacina Janssen. Agora, com o adiantamento das doses, muita gente tem aproveitado para se vacinar. Ela foi adiantada alguns dias, questão de 2 semanas. Eu particularmente gostei, melhor. E agora a gente vai acompanhar como é que está a atualização de casos do coronavírus, também da vacinação aqui no estado do Amazonas. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, já estão aqui no telão do Band Cidade. Vamos acompanhar os novos casos nas últimas 24 horas. Foram 32, atualização do dia 25 de setembro. A atualização dos casos, com essa atualização de casos, o total de diagnósticos positivos para a doença chega a 426.318. Boa notícia é o número de óbitos nas últimas 24 horas, nessa data do dia 24 para o dia 25, nenhuma morte registrada. O total de vidas perdidas para a Covid-19, 13.719. A ocupação de leitos nos hospitais aqui do estado, na casa dos 26%, perto dos 27%, com 101 pacientes internados. A gente já viu esse número muito maior e fica torcendo para que esses números da pandemia reduzam ainda mais. Vamos agora acompanhar o vacinômetro com dados da Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto. O Amazonas se aproxima ao número de 4 milhões de doses aplicadas aqui no estado, entre primeira, segunda, terceira dose, dose única em todos os municípios do Amazonas. 3.929.661, atualização deste dia 26, deste domingo. A gente vai continuar acompanhando esses números enquanto durar essa pandemia, sempre torcendo para que os números da vacinação cresçam ainda mais. No próximo bloco aqui do Band Cidade, Amazonas cedia reunião sobre mudanças climáticas, também sobre saneamento, tudo baseado no que diz a Organização das Nações Unidas. Agora são 17 horas e 57 minutos. Band Cidade volta em instantes. Band Cidade de volta. Hoje teve uma reunião sediada aqui no Amazonas, que foi a número 103 da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e tratou sobre o marco legal do saneamento. A reunião aconteceu na sede do governo com secretários do meio ambiente para discutir sobre temas ambientais da 26ª Conferência sobre Mudanças Climáticas, a COP26, da Organização das Nações Unidas. É preciso, evidentemente, que nós tenhamos água, saneamento, disposição de resíduos adequados e transformar aquilo que hoje é, de fato, um problema para a qualidade de vida nas pessoas em referência de vida para a população brasileira. Em pauta foi discutido a implementação do novo marco legal de saneamento. A ideia é viabilizar a coleta e tratamento dos esgotos para mais de 100 milhões de pessoas. A gente não pode ver a floresta como um inimigo do desenvolvimento, né? A marca Amazônia ela é muito forte do ponto de vista de atrair investimentos, de agregar valor aos nossos produtos. O governo do estado do Amazonas tem construído essa pauta. Já é a 103ª reunião a partir da ABEMA, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente. O marco legal foi sancionado no ano passado, é considerado o maior plano ambiental do mundo e busca assegurar a destinação correta de lixos sólidos. Isso porque mais de 70 milhões de pessoas ainda sofrem com lixões a céu aberto. Os participantes abordaram ainda temas relacionados a mudanças climáticas, extinção de espécies, degradação ambiental e preservação de biomas brasileiros. E em comemoração aos 49 anos do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, foi realizada hoje um mutirão para exames práticos de direção para mais de 700 condutores.
Shirlane foi uma das alunas que teve o tempo para a realização do teste de direção antecipado em mais de 2 meses. Se não fosse o mutirão de sábado, a estudante faria somente em novembro. A prova seria só em novembro, dia 25 de novembro. Então, para mim foi ótimo, né? Foi 2 meses antecipado. E se Deus quiser, agora você consegue? Se Deus quiser. Bora ver, né? Bora saber agora. O mutirão de sábado foi realizado no Complexo de Exame e Treinamento de Direção Veicular, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. 34 centros de formação de condutores adiantaram as provas dos seus alunos. Antes do mutirão, só haviam vagas para dezembro. Mutirão de exames, né? Tão logo a segunda onda da pandemia veio, fez com que nossos serviços fossem interrompidos, o Detran parado sem realizar exame. E as videoaulas acontecendo, e com mais um turno intermediário que foi também autorizado, a tendência era que essa quantidade de pessoas aptas a fazerem exames crescesse. Dessa forma a gente abre mais vagas, já temos vagas a partir de outubro, né? Então fizemos a parceria com as autoescolas, né? Os instrutores também participaram, fizeram uma ajuda, juntamos todos os esforços e conseguimos atingir uma meta, né? Uma redução na fila de espera. Muita gente já conseguiu fazer o exame hoje e tem muita gente que vai ter o exame agilizado. Por quê? Porque já conseguimos abrir mais vagas. Foi esse o objetivo e dessa forma que nós fizemos a parceria. Agora nós vamos a Brasília acionar o nosso repórter Napoleão de Castro, que traz informações direto da capital federal. Boa noite para você, Napoleão. Cumprimentos a você do Band Cidade nesta segunda-feira, equipe Band voltando de Brasília, Congresso Nacional, no acompanhamento aqui direto da capital brasileira. Segunda-feira que tem sessão do Congresso Nacional convocada, com a pauta extensa, com vetos presidenciais e projetos de lei. O Congresso Nacional realiza nesta segunda-feira sessão para análise de vetos presidenciais e projetos de lei. A pauta inclui 36 vetos, entre eles o veto total ao projeto que alterava o Estatuto da Criança e do Adolescente, para determinar que a adoção de uma criança ou um adolescente só seria concretizada depois de fracassadas as tentativas de reinserção familiar. No entender da Presidência da República, o veto, com esse argumento, vai prolongar o tempo de espera para a adoção. Além dos vetos, poderão ser votados 3 projetos de autoria do Poder Executivo, entre outros temas que vão estar na pauta. As sessões ocorrem de forma isolada, primeiro na Câmara, depois no Senado e de forma conjunta do Congresso Nacional. Pois é essa pauta que vai dominar, desde a manhã de hoje, vai dominar todo o dia de trabalhos aqui no Congresso Nacional. E o deputado capitão Alberto Neto, do nosso estado, apresenta proposta que abre a perspectiva, via lei, para que professores, educadores, profissionais da educação possam ter mais de uma atividade profissional. Ele falou com a reportagem Band e deu detalhes da sua proposta. Eu sou autor da PEC 169 de 2019, que possibilita que o professor possa acumular cargo de qualquer natureza. Nós estamos brigando para que esse texto esteja também presente na PEC 32, mas caso negativo, a PEC 169 já foi aprovada na CCJ, já passou por todas as comissões, basta agora uma comissão especial para a sua aprovação. Então, caso nós não conseguimos incluir na PEC 32, nós vamos brigar pela comissão especial e beneficiar milhares de professores em todo o país. Ele possa, sim, acumular cargo, aumentar o seu salário. E isso é bom para o professor, é bom para o Brasil. Deputado capitão Alberto Neto, em entrevista à equipe Band de Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade, na Band Amazonas. Obrigado, Napoleão. Sempre bom um dinheiro a mais no bolso do professor, uma classe que é tão esquecida e deveria ser mais lembrada. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Desirê Brant traz para a gente os detalhes de como é que fica essa semana, o clima aqui em Manaus e também em Boa Vista. Boa noite para você, Desirê.
Oi, Neto, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Então, temos a velha combinação de umidade, calor e muitas instabilidades que despertam nesta época do ano. É por isso que tem previsão de chuva para grande parte da região norte. Até no Tocantins, onde não chovia há bastante tempo, ocorrem algumas pancadas de chuva, ainda que de forma isolada. Só no Amapá é que o tempo segue firme ao longo desta semana. Agora, os maiores acumulados vão se concentrar entre o Acre, o Amazonas e o estado de Roraima. Mesmo assim, o calor continua. Amanhã vai fazer 31 graus em Manaus. E na região de Boa Vista, a máxima da terça vai chegar aos 32 graus. E depois de 1 ano e meio desde o início da pandemia, Manaus foi palco de um evento teste, isso na última sexta-feira. Foi o primeiro evento teste realizado aqui no estado, foi lá na Arena da Amazônia e reuniu quase 3.000 pessoas. A reportagem é de Luiz Henrique Almeida e Márcio Pinto. Música e muita gente reunida no mesmo lugar. Fernanda veio com as amigas aproveitar a noite. Estava esperando há muito tempo, a gente já estava muito trancada dentro de casa, então nada melhor que isso. Todo mundo reunido, festejando. Isso é muito bom. David e Renata também resolveram dar uma saidinha de casa. É algo gratificante, né, para nós, né? Ser o primeiro estado, né, a acontecer esse evento, né? O show de abertura foi do cantor amazonense Micael. A gente que é do segmento, que sofreu tanto, hoje está aqui representando, sensacional, ter a sensação de que as coisas estão voltando ao normal. Bom. Quase 3.000 pessoas estiveram aqui na Arena da Amazônia, entre público pagante, convidados e funcionários. E para que essas pessoas pudessem ter acesso ao evento, a exigência principal foi estar vacinado contra a Covid-19. 200 não tiveram a entrada liberada por não estarem imunizadas. Os participantes também tiveram que fazer teste de Covid até 48 horas antes. É uma experiência nova para todos. O Amazonas ganha hoje no entretenimento. O evento é um sucesso, desde a abertura das vendas de ingressos até a execução. Nenhum caso positivo de Covid foi testado aqui. O entretenimento respira. Ele está voltando. Um layout diferente. As pessoas foram separadas em blocos com limitação de até 9 pessoas por quadrado. Os ingressos foram vendidos para o mesmo grupo familiar ou de amigos. É diferente, né? A gente já estava acostumado ao contato, né? Uma coisa mais próxima com o outro. Mas hoje nós vamos ter que nos adaptar a esse novo sistema. Eu achei bem interessante, é melhor do que aquele muito amontoado, viu? Se puder até continuar nesse mesmo ritmo, é até melhor para nós mesmos, né? Porque não fica aquele esquenta muito, é algo melhor, entendeu? Quem estava lá só podia sair se fosse ao banheiro. Os garçons faziam o atendimento. O evento está seguindo os protocolos de segurança, todos estão ficando nas cabines, não estão circulando sem máscara. E apesar de ser um evento teste, os empresários do setor estão cada vez mais otimistas. Representa superação, esperança. Poder estar hoje fazendo esse evento teste aqui mostra que uma luz no fim do túnel a gente alcançou. Foram quase 2 anos parado. Então hoje estar fazendo esse evento para mim é uma esperança muito grande. E a certeza que estamos no caminho certo, que é vacinar, vacinar, vacinar. Agora, o público do evento vai ser monitorado por 2 semanas. Sua vez já tá fazendo uma E nesse período de 2 semanas vai ser possível saber se esse evento teste teve algum prejuízo com relação a novos casos da Covid-19. No entanto, o que é importante é que a população tome conscientização, as coisas vão voltar ao normal, mas é preciso ter paciência. Houveram pessoas que não entraram, como a gente viu na reportagem, porque não fizeram o exame ou porque estavam com sintomas da doença, mas também houve no show invasão do palco, enfim. A população precisa, nesse momento, ter paciência e contribuir, atender a todos os critérios, a todos os protocolos sanitários para a gente poder voltar ao normal. E daqui a pouco a gente fala de futebol, porque o próximo evento teste aqui no Amazonas vai ser futebol e nesse fim de semana teve Série C, viu? O Manaus conseguiu classificar mesmo perdendo
para o Paysandu. Estamos na próxima fase da Série C do Brasileirão. É a Série B se aproximando em 2022. Agora, 18h11. Band Cidade volta já. Band Cidade de volta. Falar agora de futebol Série C, porque mesmo com resultado negativo, o Manaus Futebol Clube se classificou para a próxima fase da Série C do Brasileirão. Manaus foi até Belém, jogou contra o Paysandu na última rodada, 18ª rodada dessa primeira fase do Brasileirão da Série C, mas foi melhor para o Paysandu, viu? 2-0. O primeiro gol foi aos 12 minutos do primeiro tempo, você acompanha aí nas imagens. O Rildo marcou para o Papão, o segundo gol do time paraense veio aos 20 minutos do segundo tempo, com o atacante Danley, que colocou a vitória na rede e garantiu essa vitória para o Paysandu. O Manaus jogava pelo empate, bastava empatar que já garantia a classificação para a próxima fase, mas foi dramático, viu? Teve derrota e aí precisou depender de outros resultados, mas o fato é que Manaus, Paysandu, Botafogo e o Tombense estão classificados para a próxima fase do Brasileirão, é o quadrangular final, e a gente tem jogos marcados já do Manaus para essa fase. A gente não tem definido ainda o local das partidas, mas a gente tem sim esses confrontos. No total são 6 contra times, jogos de ida e volta. Coloca na tela aí para a gente acompanhar. Novo Horizontino vai ser o primeiro desafio do Manaus, já neste sábado, dia 2 de outubro, o jogo vai ser dentro de casa. Depois a gente joga contra o Tombense fora no dia 9, no dia 16 enfrenta o Ipiranga, jogo em casa. No dia 23 joga de novo com o Ipiranga, aí jogo fora. Depois vem o Tombense no dia 30 e no dia 6 de novembro jogo de volta contra o Novo Horizontino, fora de casa. Então, muitos jogos aí nesse mês de outubro. É um mês para a gente vestir a camisa verde, colocar aí o símbolo do Gavião do Norte em todos os locais para a gente poder fazer do Manaus o nosso representante na Série B. A gente vai ficar nessa torcida para que o Manaus seja o representante do Amazonas na Série B do Brasileirão, fazer bonito, coisa que a gente não acompanhou nos últimos tempos com o futebol amazonense. A gente está tendo essas alegrias com o Gavião do Norte, espera que continue assim. A final vai ser decidida entre o primeiro e o segundo colocado de cada grupo. Tem um quadrangular aí, a gente segue na torcida para ver o Gavião do Norte subindo no local mais alto do pódio, levantando inclusive a taça da Série C. Tem esses jogos aí na frente, a gente vai torcer para que dê tudo certo. Agora vamos falar de Fórmula 1. Esse fim de semana teve um GP que foi cheio de emoções. Quando tudo parecia que ia terminar com a vitória do piloto, veio uma chuva e aí o Hamilton, mais uma vez, conseguiu passar na frente. Ainda teve o Max Verstappen, que largou lá atrás e conseguiu chegar na segunda colocação. Vamos acompanhar. No Grande Prêmio da Rússia, uma largada excepcional de Carlos Sainz da Ferrari, que tomou a frente da prova, que era do pole position, Lando Norris da McLaren. Foi na 13ª volta que Lando Norris retomou a ponta. Lewis Hamilton, que tinha largado em quarto e ficou em 7º, trocou de pneus. E aí o carro ficou com um desempenho totalmente diferente. Ele foi conseguindo ultrapassar todo mundo até que chegou no Lando Norris. Max Verstappen vinha lá de trás porque tinha trocado o motor, portanto, vinha da última posição, ultrapassando pouco a pouco todo mundo. Só que começou a chover. O Lando Norris não quis voltar para o box para trocar de pneus. E o Lewis Hamilton, apesar de ter insistido um pouquinho mais, resolveu trocar. O Lando se perdeu, não conseguiu segurar o carro porque estava muito escorregadio e perdeu a liderança da prova e perdeu a vitória para Lewis Hamilton, que conquistou a sua vitória de número 100. O segundo colocado foi Max Verstappen, que acabou se dando bem com a chuva, porque ele parou antes, trocou os pneus. E em terceiro, Carlos Sainz da Ferrari. Lando Norris terminou em 7º lugar. Com esse resultado, Lewis Hamilton retoma a liderança do Mundial, mas por apenas 2 pontos. A próxima prova é na Turquia. Você não pode perder a próxima prova da Fórmula 1.
Faltavam 6 voltas para o final, chuva e tudo mudou lá no grid, mudou o pódio. Lando Norris, que é um piloto jovem, promissor, uma carreira promissora, insistiu com o pneu liso, acabou rodando na pista, deu a vitória de bandeja para o Hamilton. Tá quente essa Fórmula 1 e você não pode perder o próximo grande prêmio. E olha só, pessoal, hoje é comemorado o Dia do Turismo. Para celebrar essa data, a Amazonas Tour fez no fim de semana, em parceria com a Secretaria de Cultura do Amazonas, um evento que contou com exposição de artesanatos regionais e também indígenas. O trabalho é feito à mão. A gente faz tudo produzido na hora. Quem quiser vir aqui, né, para ver se realmente é realidade, essa é a realidade do povo ticuna que confecciona o produto deles. Não é comprado de outra etnia, mas sim eles mesmos fazem. Os brincos e pulseiras variam de 5 a 20 reais. No estande da Ariadna Hertz, os quadros são os que chamam a atenção. Os nossos quadros hoje eles estão sendo produzidos pelos nossos artistas plásticos de Inhamundá, né? A maioria desses aqui hoje eles são do JK Rodrigues, né? Mais conhecido pra gente lá como Café, né? E como vocês podem ver, são exemplares maravilhosos, né? Não deixa a desejar realmente. Esse é o primeiro Festival do Amazonas de Turismo. Ao longo de 3 dias, o Centro de Convenções Vasco Vasques se tornou palco para novas oportunidades de negócio. Mostrando para as pessoas que há possibilidade de esses materiais que são descartados na natureza, dando a possibilidade de estar mostrando que eles podem ser incluídos na decoração e utilidades para o lar. Quem visitou o último dia de exposição gostou do que viu. Para mim, assim, eu sou amazonense, nascida e criada, como diz o amazonense, e eu tenho muito orgulho mesmo de ver que a nossa cultura ela se expande a cada dia, a cada ano, né, ela tem se expandido para o mundo inteiro. É de encher os olhos. Com certeza absoluta. O Band Cidade fica por aqui, mas esta edição continua disponível na internet, na nossa página da Band Amazonas no Facebook e no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro da nossa programação em bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você fica agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Até amanhã. Seca prolongada amplia